E fala, meus queridos rapazes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Fizeram história aí? Conseguiram buscar boas oportunidades? Desenhei para vocês uns detalhes técnicos aqui no dia de ontem. O mercado respeitou bem que esses movimentos, tá? Espero que você tenha conseguido encaixar com a leitura que a gente passou suas operações no pregão de hoje. Vou explicar para vocês de forma clara aqui o movimento, tá? Eu acabei cometendo um erro aqui hoje que eu vou explicar para vocês de forma bem detalhada o que eu acabei deixando passar despercebido. Eu fiz 3 operações. Dessas 3 operações, considero que os meus 2 primeiros trades não é porque eu errei, não é porque a operação deu stop, é porque eu não deveria ter feito essas 2 operações. Então eu acabei pagando 2 stops ali bestas para acertar uma terceira operação e graças a Deus limpar o stop, consegui colocar um lucro bacana no meu bolso, tá? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, você vai entender esses conceitos, vai aplicá-los e vai corrigir erros que talvez você também está cometendo. Ah, Felipe, você acha aí que você não errava? Cara, eu erro e erro muito, tá? Só que é o que eu falo, payoff. Payoff é o mais importante. Você tomar 2, 3 stops, desde que você tenha um payoff 100% positivo, vai te fazer ficar lucrativo no final do mês, no final do seu ciclo ali mensal da sua mesa, tá? Então assim, tenha coerência e saiba relacionar suas operações com payoff. Ah, eu fiz 5 operações hoje, acertei 4, errei uma, só que uma tomou todo o meu prejuízo. Eu fiquei tentando fazer preço médio. Cara, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você só tem a taxa de ego, que é a taxa de performance, tá? Então me ajuda a te ajudar em cima disso. Vamos aqui no nosso gráfico de 5 minutos, tá? Antes só te peço, deixa seu like, seu comentário, sua curtida, compartilha esse vídeo com seu amigo, se inscreve no canal e o principal, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, quer estar ali junto com a gente para esses erros você conseguir minimizá-los e quando errar a gente trabalhar ali de forma objetiva, porque hoje eu consegui recuperar, tá? E se eu não recuperar amanhã, se eu tomar um stop, cara, tá tudo bem, volta quinta-feira, consciência tranquila e vamos continuar operando. Felipe, e se isso sempre acontecer? Cara, isso não acontece com frequência, tá? Esses erros, eu já estava estudando aqui, isso que é sempre limitado, você tem que observar. Esses erros aqui servem para evoluir, não é erro para você ficar repetindo, repetindo, não. É erro hoje, opa, respira, amanhã tu volta e a gente continua trabalhando de forma técnica, clara e muito objetiva. Fechou? O erro de muita gente é nem saber o que está fazendo de errado, tá? E acaba cometendo erros que minam, obviamente, o seu resultado lá na frente. Porque você erra hoje, não sabe porque errou, amanhã você erra de novo e não sabe. Falei ontem, quem pode te julgar aqui no mercado é o seu relatório de performance. Olha ele, dá uma conferida nele para você saber onde você está acertando, para você continuar trabalhando em cima disso, onde você está errando, para você começar a entender e minimizar esses erros, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ontem falei dessas regiões aqui, tá? Essa região aqui para mim era muito importante. Hoje você pode até observar que o mercado respeitou ela de uma forma magistral, trocou polaridade com ela nessa região aqui no início do pregão, sustentou, depois trocou polaridade de novo. Então essa região aqui muito importante, tá? Foi a baliza do dia de hoje. O preço travou nela no início, depois rompeu e travou nela antes de cair. Depois voltou aqui para cima e está travado exatamente nesse ponto. Prestem bastante atenção. Falei dessa mínima aqui, o mercado segurou. Felipe, eu poderia comprar aqui? Não, cara, não. Falei com... Deu uma aula agora de tarde, estava falando com o aluno, e não existe essa compra. Olha como que o mercado veio agressivo, cara. A gente trabalha com referência, mas eu falei ontem com vocês, é contexto. Eu não posso vir aqui e falar só que tradeaço, 1.700 pontos ali, praticamente em linha reta. Cara, olha como é que o mercado estava vindo. Olha o dia de hoje como se comportou para você sustentar uma operação. Que mas você falou da região, você não acredita nas regiões? Acredito em toda a região que eu deixei marcada para vocês. Só que a região marcada precisa de um contexto para ser executado. Você não pode sair clicando por clicar. Porque, deu certo. Bacana, top, que bom que você acertou, se eu consigo te ajudar. Mas tenha contexto nas suas operações. Entenda o contexto. Então, por favor, eu não vou ser hipócrita aqui para trazer informações de trades que deram certo e que provavelmente eu nem fiz, obviamente por causa do horário, tá? Se essa operação tivesse acontecido logo na abertura, você pode ter certeza, esse trade aqui eu teria executado com muita tranquilidade. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muito acontecer dessa forma, tá? O pessoal deixar marcações, o cara nem executa,
e quer que você faça quando dá certo. Porque quando dá errado, ele vem trabalhar essa ideia de contexto. Não é assim. Para mim aqui, independente da região marcada ou não, do trade pagando muito ou não, é contexto, tá? Você tem que contextualizar. E com o mercado vindo com uma vela aqui de quase 1.100 pontos, pô, me ajuda a te ajudar. Vamos lá no gráfico de minuto, que foram onde as minhas operações foram feitas no pregão de hoje. Foram 3 trades, tá? Eu tomei 2 stops. 2 stops que eu vou falar que sim. É porque eu tomei um stop que eu tô lamentando? Não. É porque eu perdi um pouco ali a noção de detalhes. Bato tanto nessa técnica de falar assim, presta atenção nos detalhes, os detalhes fazem toda a diferença, que hoje eu acabei ignorando esses detalhes, tá? Mas graças a Deus o resultado foi construído ali, tijolinho por tijolinho, com muita paciência a gente conseguiu o resultado final que a gente tanto esperava. O que eu fiz? O mercado abriu. Como eu já estava muito consciente dessa região aqui de topo, que era a região que eu estava acreditando de liquidez, o mercado já foi direto nela. Eu falei assim, opa, é aqui que eu vou vender. Só que eu ignorei 2 coisas. Primeiro, eu ignorei que o mercado não rompeu esse fundo aqui, deixando só pavio para tentar vender, obviamente. E segundo, a abertura em A. O mercado sobe reto e o mercado cai reto, tá? Felipe, por mais que isso aqui aconteceu, você poderia ter feito o quê? Cara, única coisa, eu deveria ter esperado o mercado ter fechado com o corpo real aqui para baixo. Essa venda nessa região, ela foi feita na tomada de decisão por, obviamente, ser o primeiro FVG do dia ali, eu estar na região que já tinha consumido liquidez. Só que um FVG sem o rompimento do fundo anterior, por mais que eu possa acertar em algum momento esse tipo de situação, em casos esporádicos pode dar muito certo, é muito complicado. E eu acabei sustentando essa operação, vislumbrando isso daqui, não executei a venda, tá? Poderia ter comprado, vou mostrar para você aqui uma ideia que daria para ter sustentado a compra, mas eu acabei focando na venda. Pô, filho, por que você não tá com a ordem nos 50% aqui? Muito simples, né, queridos? Se você analisar aqui a movimentação, o stop técnico aqui, 375 pontos. Eu não ia pagar 375 pontos em um trade. Eu coloquei minha ordem aqui de modo que o stop ficasse de 200 pontos na máxima do dia, de forma objetiva, tranquila. Só que o mercado veio lá me dar um belisquinho da maldade. Ele até me executou bem, andou bacana aqui, tá? Se você observar aqui, ele pagou os 300 pontos. Eu não quis sair com 300 pontos, estava acreditando demais que o mercado poderia vir nessa região, seja para romper ou para apenas manipular, mas meu alvo era ali na mínima, eu sei 700 pontos nesse trade. Era um risco-retorno que eu estava muito disposto a assumir. Se você observar, o mercado está muito agressivo nesses últimos meses aí, tá? Meses, talvez esse ano como um todo. Então, stop muito curto, você tem que tomar muito cuidado. Tem hora que você tá tomando violinada de graça. Felipe, hoje, se você tivesse aumentado o stop, cara, mesmo que eu tivesse colocado o stop um pouquinho afastado, eu ia ter tomado o beijinho da maldade. Eu quis acreditar, o mercado infelizmente me sabotou nessa hora aqui e não tem muito o que fazer. Você aceita, respira e continua. Quando eu vi o mercado manipulando, eu já falei algumas vezes sobre esse tipo de situação, tá? Quando você vê manipulações que acontecem em extremidades no seu ponto de saída, que nesse caso aqui era o meu stop, você pode fazer uma reentrada? Pode. Eu gosto disso? Não. Porque você está fazendo meio que um trade de vingança. Quem fica falando isso, por mais que acerte em algum momento, cara, muito cuidado, tá? Você pode estar caindo nas armadilhas que o mercado está formando e você indo de arrasta no detalhe. Porque você fica acreditando que é sempre manipulação, seus stops estão só aí acumulando. Seu relatório de performance está lá para te mostrar isso e você talvez está com a métrica de ego, não querendo olhar para o lado que é a verdade, onde vai te fazer mudar e começar a ter resultados. Então, por favor, me ajuda a te ajudar. Então, eu acabei tomando esse beijinho da maldade. E aí eu vi o mercado cair, não fiz nada, tá? 10h10 até 10h25, esses 15 minutos que eu fiquei só observando. Quando o mercado chegou aqui, eu falei, opa, esse aqui é o fundo que fez a manipulação da máxima no dia. Então esse fundo aqui é a minha mudança de característica. Quando e se o mercado romper essa estrutura, pode ser que o mercado já vá direto na mínima do dia para romper ou dar a manipulação que eu tanto acredito. E o preço ficou 1, 2, 3, 4, 5 candles nessa região. Eu falei, pô, 5 minutinhos travado aqui. Isso aqui tá com olha só o que eu vou dizer, uma possibilidade de troca de polaridade.
Uma. Então se ele rejeitar, eu vou fazer uma venda. Ele ficou travado quando fechou essa vela de 10,24, eu coloquei a minha ordem. O que eu deveria ter feito aqui? Primeiro, eu não gosto de fazer esse tipo de trade, acabei fazendo hoje. Estava acreditando muito na queda e acabei executando. Segundo, estava na cara do mercado americano. Eu já tinha feito a minha operação aqui, certo ou errado, na cara do mercado à vista. Foi 10 e 1 a minha execução. A segunda operação, faltando 5 minutos para o mercado americano. E olha lá, Filipão posicionado. Então, assim, o mercado chegou a andar 300 pontos aqui, tá? De novo, pela segunda vez do dia. E aí eu já falei umas vezes com vocês, aquela questão do teoria do esforço versus resultado. Olha o esforço que eu tô tendo. Foram 2 trades que o mercado andou 300 pontos em ambas. Se eu tivesse saído, eu teria fechado o dia com 600 pontos de forma tranquila e acabei tomando o segundo stop. Foram 300 e deixa eu ver, acho que esse stop aqui foram 130 pontos, 150 pontos isso. Então tava com menos 350 pontos ali na minha operação. E aí depois, graças a Deus ali, consegui encaixar uma terceira operação. Felipe, como é que você, por que você executou o seu trade aqui? Foi por causa dessa basezinha? Também, mas era exatamente onde eu tinha vendido, que é onde o mercado tinha me executado. Lembra que eu falei com vocês ontem, da oportunidade de o preço fazer um teste de oferta? E às vezes o teste de oferta ele vem um pouco agressivo. E essa informação me fez, opa, aqui está o ponto. Eu não quis aumentar stop, tá? Não coloquei o stop técnico de novo de 200 pontos nessa operação. Por quê? Porque eu falei assim, eu já estou negativo, eu não posso colocar um stop grande, por mais que isso aqui não ia me acabar com o meu dia, não, mas eu não quis colocar esse stop, eu coloquei o stop técnico aqui da minha região e da minha estrutura. Deixa eu colocar certinho aqui onde que foi minha operação, que por mais que foi na mesma região, eu não coloquei exatamente na mesma região do meu primeiro trade, tá? Eu coloquei de forma bem tranquila aqui, o segundo stop, o terceiro stop também foram 150 pontos, eu tenho um pouco de toque nesse sentido, colocando a minha operação sempre no tentativa desse número exato aí, tá? Acabei colocando aqui 150 pontos, meu alvo era aqui a mínima do dia. Graças a Deus o mercado me executou e veio direto aqui na minha região, tá? Então foi bem tranquilo aqui, foram 800 pontos, eu falei, nem vou querer mais do que isso, porque eu já estava com 2 stops, então assim, foram um pouco mais de 500 pontos ali nessa operação, um pouco menos de 500 pontos ali nesse trade, tá? Na somatória final, então subtraindo aqui esses dois, mais esse tradeaço aqui, foi bem tranquilo, mas a operação, no caso, né, esse trade que desenvolveu bem de boa, foi tranquilão. Mas, poxa, olha só, eu fiquei até quase 11 horas ali lutando. Eu falei com vocês essa possibilidade de compra, tá? O preço ficou muito tempo travado, não estava caindo. Se você analisar candle a candle aqui, só tem vela agressiva para rompimento. As velas negativas é como se o mercado estivesse falando assim, me compra, tô ficando barato, me executa aqui que eu vou subir. Eu olhei esse FVG, o stop era baratinho, eu não executei. Eu olhei... Cadê? Esse engolfo aqui, não executei. O primeiro engolfo aqui, não executei a compra. Olhei esse segundo engolfo aqui, não executei a compra. E aí o preço acabou desenvolvendo e foi tranquilo. Saiu de um fundo de manipulação para manipular o ponto oposto. O mercado sai de um fundo e vai para um topo. Sai de um topo e vai para um fundo. Depois ele acabou invertendo com muita força aqui, subiu reto. Aqui novamente, olha o trade que eu estava chamando a atenção para vocês. Quando você entende região, você vai conseguir trabalhar suas operações de forma mais saudável. Inverteu a situação aqui desse fundo, manipulou o topo, inverteu, você vai trabalhar com a ponta vendedora, a continuidade do trade para baixo. Felipe, por que você não está falando de continuidade de compra? Porque quando você vai olhar nos 5 minutos lá, toda essa região aqui, olha a dificuldade do preço de se sustentar, passando só com o pavio na primeira, na segunda fez essa velona agressiva e devolveu. Quando ele conseguiu fechar esse candle aqui, ele não conseguiu seu rompimento. Quando fechou o outro, o mercado travando uma briga constante aqui na tentativa de alta e invertendo, tá? Então assim, você tem que analisar, repito, contexto. Essa compra aqui, inviável, tá? Mas deu certo. Inviável, por favor, não me interprete mal quando eu trabalhar com estruturas e explicando possibilidades para vocês, em nenhuma hipótese, tá? Por quê? Porque se você começar a trabalhar clicando em tudo que você vê, talvez o seu resultado do dia vai ir de arrasta muito rápido, você vai travar sua conta, se é que você tem trava, ou vai travar o seu dia por questões financeiras de forma muito agressiva, e talvez isso não é prudente para você
busca um resultado saudável no longo prazo. Então eu trabalho sempre tentando mostrar que você vai ser muito mais lucrativo fazendo e estruturando suas operações com menos, tá? Menos é mais aqui no mercado, menos é mais. Então me ajuda aí, operador, me ajuda, cara. Aqui nós temos alguns pontos aqui para a gente ficar atento para o pregão de amanhã, tá? Como eu falei, essa região do meio do gráfico que é o termômetro que o mercado brigou. Então toda essa zona aqui, ó, é uma zona de briga. Se você tirar isso daqui e colocar somente a estrutura dos 50% do dia, vai ficar no mesmo ponto. Então você pode observar que o mercado ainda não sabe o que ele quer da vida. Se vai subir ou se ele vai cair. Você não pode cair nas armadilhas e sair clicando igual um maluco, tá? Querendo adivinhar para que lado que ele vai. Espera armar alguma coisa. Tô deixando esse belo de esse IFVG, porque esse aqui também para mim é muito interessante para o pregão de amanhã. Deixando essa zona aqui marcada, isso aqui pode ser interessante também pra gente, mas o ideal, espera a confirmação, principalmente no gráfico de 1 minuto. No dólar, nosso desenho também foi bem interessante, o preço confirmou aqui, tá, essa região de liquidez. Se você trabalhasse igual eu deixei aqui, você saber que essa região está abaixo dos 50%, o trade para mim foi nesse 50% do IFVG. O stop ficou um pouco salgado, tá? Não nego, quando ele rompe aqui. Então sua operação só valida depois de 10,5. Quando essa vela acaba voltando, o meu stop que eu gosto no dólar são 5 pontos, tá? Felipe, mas aqui 5 pontos eu ia ter tomado esse beijinho da maldade. Sim, queridos, mas olha só. Tem um fundo aqui cravado, você tem que colocar pelo menos meio ponto aqui abaixo desse camarada. E quando você tem um IFVG, o seu stop tem que ser pelo menos abaixo dele, tá? Então, seu stop tem que ser pelo menos aqui. Claro que o stop técnico dessa operação eram 11 pontos, né? 10 pontos e meio aqui, 11 pontos nesse trade. E aí você precisaria pegar uma operação de 30 pontos para sustentar pelo menos ali o seu alvo e o seu risco retorno de 3-1. E olha só, deu certo. Mas o stop técnico de trade assim eu gosto de colocar sempre abaixo da referência que gerou a minha operação. Por que que aqui é um ponto de execução? Eu estou trabalhando de forma mais técnica e objetiva aqui. Por quê? O preço abriu numa zona de liquidez, então eu já sei. A mesma coisa que eu falei do índice, que aqui era uma zona de interesse, o mercado estava subindo. Travou numa continuidade e não conseguiu acelerar a mínima. Quando inverte somente nessa vela positiva de 10,35 pós-mercado americano, você tem já seu ponto de execução de forma muito objetiva. Felipe, mas ele vê agressivo. Queridos, muito diferente essa agressividade aqui que você talvez se assuste com uma vela aqui de 14 pontos, que isso aqui para mim é muito tranquilo, não tem nada assim discrepante, do que a vela que aconteceu lá no índice, que é uma vela muito agressiva, foram 1.100 pontos, tá? Mercado muito forte, chega esticado. Aqui não, o preço está dentro da sua zona, você vai trabalhar aqui, está abaixo dos 50% o dia, você tem a falha de queda, rompimento de máxima, você tem a estrutura considerando o dia anterior. Olha só toda a diferença que você tinha para trabalhar dentro dessa operação. Meu stop nesse cenário aqui teria que ser 6 pontos por conta dessa referência técnica, mas se você é um cara mais cauteloso, você tem que desenvolver dessa jeito. Felipe, seu stop seria assim, vai ser o alvo. Meu alvo seria a máxima do dia, tá, queridos? Não seria desse jeito não. Então, assim, é um trade que está devendo e vai continuar aqui pra gente pro pregão de amanhã, na expectativa de continuar essa alta. Como ele já subiu desse tanto, o que eu deveria fazer? Você vai ter o mínimo que você deveria fazer, um trade como esse aqui, é puxar stop pro zero ou defender sua operação com o mínimo de prejuízo possível. Mas esse trade para mim aqui, ele já está 100% validado e a gente precisa trabalhar dessa forma, sustentando, repito, a continuidade dessa operação. Porque como se fosse o mercado fazendo o que eu te chamei a atenção lá no menino índice do pregão de ontem e hoje. É como se o mercado estivesse voltando aqui para fazer o famoso teste de oferta. O teste de oferta às vezes dói um pouco porque ele vai mexer com o seu emocional, voltando muito. E é por isso que eu falo, às vezes é muito melhor você sair da operação com um referencial já coerente e saudável, 15, 20 pontos no dólar, 300 a 500 pontos no índice, porque ali você vai ter uma referência saudável de financeiro para um longo prazo, fechou? No mais é isso, é você ter paciência, ter tranquilidade, não tem neura. Amanhã é super quarto, é o melhor dia, te espero lá na sala junto com a gente para aprender, para lucrar e para desfrutar de muito conhecimento junto com a gente
Candle a candle, movimento a movimento, operando e lucrando, lucrando e aprendendo, fechou? No mais é isso, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, valeu!